Oi, minha gente. Eu vim aqui me apresentar para vocês, para quem ainda não conhece o meu trabalho, não conhece a minha pessoa. Então, eu sou Rosalba de Medeiros, sou professora, escritora, aprendente de poetisa e estou aqui para contar um pouco da minha vida para vocês, para que vocês tenham curiosidade de entender como a gente se torna escritora na atualidade e, e quanto isso é prazeroso e maravilhoso e possível, tá certo? Então, o meu primeiro livro foi esse daqui. Eu até sou conhecida como a escritora do Gato Bartô, viu? Então, o Gato Bartô é a história, né, pequenininha, contada em versos, que eu escrevi na época, que eu publiquei na época da pandemia. Então, foi tudo feito pela internet, através de rifas, através das, graças a Deus, belas amizades que eu tenho. Então, eu consegui montar uma equipe, né, junto com um amigo coordenador, Abraão, né? Ele me fez essa proposta e eu adorei. Então, nós fizemos tudo pela internet, enclausurados dentro das nossas casas, mas que eu consegui me tornar escritora nessa época. Você vê como nada é impossível, né? Então, esse livrinho aqui é o meu primeiro livro publicado, primeiro livro infantil publicado. E, graças a Deus, não tenho mais nenhum, vendi todos os exemplares. Sou muito feliz por isso. E através do Gato Bartô, que é uma história que fala sobre as diferenças, né? Fala sobre a valorização do respeito aos animais, às pessoas, para que as crianças aprendam que a gente não pode ter preconceito com ninguém por causa de cor, por causa das diferenças que graças a Deus existem entre nós, tá certo? Então é um livro que fala sobre preconceito. O Gatinho Bartô é meu gato de verdade e realmente a primeira parte da história é toda verdadeira. Ele realmente ficou órfão e foi adotado e tem uma história linda que ele consegue ficar famoso através das redes sociais porque ele foi adotado por uma jornalista. E assim, esse livro fez muito sucesso nas escolas, graças a Deus, no CEMEIS. Muitas crianças conhecem esse trabalho. Infelizmente não tenho mais o livro físico, mas próximo ano, se Deus quiser, estarei lançando As Aventuras do Gato Bartô, para que todo mundo possa adquirir também, tá certo? O livro Gato Bartô, a venda desse livro, me deu a oportunidade de escrever outro livro. Aqui, ó, 2022, eu escrevi esse livro que não tem uma faixa etária, assim, dedicada a só a primeira infância, não. Eu digo que esse livro é a minha contribuição para que o mundo ele possa ser melhor, possa ser cuidado, possa voltar a ser cuidado por nós seres humanos, né? Porque Deus nos fez o mundo e pediu que a gente cuidasse dele. E o que o ser humano está fazendo não é cuidar. Então aqui, nesse livro que eu falo em 3 capítulos, né? Eu faço uma reflexão sobre como o nosso planeta era antes, né, antes da gente começar a desfazer das coisas da natureza, como é que ele era, como é que a gente podia viver em paz nesse planeta lindo que era azul, né, porque a poluição era quase nada. Então, nessa época, era quando nós vivíamos realmente em paz, em harmonia com a natureza. Depois eu falo de um tempo em que as pessoas deixaram de respeitar tudo, né, na natureza e nós sofremos muito com o adoecimento da mãe natureza. Eu não falo a palavra pandemia, porque até eu quero esquecer que existiu na minha vida, mas é basicamente o que nós perdemos, tudo que a gente deveria ter refletido, ou que muita gente refletiu, graças a Deus, sobre aquela época que nós perdemos a condição de respirar, porque o oxigênio
né, durante aquele terrível momento da Covid, era retirado da gente. Então, quando a mãe natureza adoece, isso acontece. E todo mundo também sofre. Não é só o planeta, né? O planeta somos todos nós. A gente precisa saber que fazemos parte do planeta, que ela é a nossa casa comum, que ele é a nossa casa comum. E no final eu dou umas sugestões para que as crianças do futuro possam cuidar melhor do planeta, melhor do que a gente cuidou, tá bom? Então esse livro não tem idade. É um livro com um texto maior que a gente pode trabalhar de primeiro ao nono ano, vamos dizer assim, quiçá no ensino médio, porque eu fui até convidada para participar de um projeto no IFRN, através desse livro, né? O projeto Sementes, maravilhoso, que trata justamente do que eu trato aqui nesse livro. Então, é uma prova de que o livro não tem idade. Esse livro, o Gato Bartô me deu o Planetinha. E o Planetinha me deu Floribel. Eu digo que um me deu o outro, gente, porque assim, com a venda de um, eu consegui publicar o outro livro, tá certo? Então, Floribel, ele é um encanto. É assim, um texto muito poético, né? Que fala sobre realização de sonhos, sobre que nós precisamos fazer a nossa parte neste mundo. Também no mesmo sentido que eu escrevi o Planetinha, né, o Floribel também vem baseado naquele conto, naquela fábula que o beija-flor apagava o fogo, tentava apagar o fogo com a gotinha de água. Pronto, então Floribel é esse beija-flor que queria ser bombeiro, tinha esse sonho de ser bombeiro. E durante a vida dele ele teve essa oportunidade e ele conseguiu. Então, no livro, você, professora, pode trabalhar essa questão do que a criança quer ser quando crescer. O que é que você quer ser quando crescer? É uma pergunta que hoje em dia as famílias já não fazem mais para seus filhos, né? E nossas crianças crescem sem ter um sonho para realizar. E quando a gente não sonha, a gente não realiza. A Escola Zuleide Fernandes me presenteou com um trabalho encantador com esse livro Floribel. Então, eles fizeram toda a dramatização da história, eles organizaram o cenário como o cenário do livro. E foi, assim, um momento inesquecível para a minha vida. E tenho certeza que também marcou a vida daquela escola, dos profissionais maravilhosos que tem lá e das crianças também. Então, Floribel, o beija-flor que queria ser bombeiro. Floribel me deu de presente a menina da cor de canela, que na verdade é a menina cor de canela. Aqui nesse livro eu trato de uma questão que às vezes a gente até esquece, que é a nossa árvore genealógica, que é a hereditariedade, né, de nossas crianças. Muitas das nossas crianças, nossos alunos, eles não se acham parecidos com o pai, com a mãe, né, e não conhecem os outros parentes. Então, nesse livro, uma professora chamada Carminha, que é minha amiga maravilhosa, minha incentivadora literária, eu homenageio ela aqui no meu livro com todo o prazer do mundo. Ela é a professora desse livro que vai fazer um trabalho, um projeto sobre hereditariedade. E essa menina, Caroline, ela nasce num lugar onde não tem pessoas com as mesmas características dela. E isso faz com que algumas pessoas fiquem falando que ela questionando se ela é realmente filha do pai e da mãe dela, essas coisas que a gente sabe que acontece todos os dias nas nossas escolas, né? E Carminha tem esse olhar para fazer com que as crianças percebam que a melhor coisa do mundo é realmente ser diferente, né? Graças a Deus não somos iguais. Ela faz com que todas as crianças se interessem para conhecer a árvore genealógica. E o desenrolar da história, né, é muito legal, muito presente no dia a dia das nossas escolas, né, do nosso dia a dia de professor, de professora, de coordenador, de diretor.
E é um projeto lindo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer. Não vou contar o final da história porque é o meu lançamento desse ano, né? E junto a esse livro eu tive a ideia de fazer a personagem principal, que é a mocinha chamada Caroline, né? Eu tive o prazer de conhecer uma artesã maravilhosa aqui da nossa Zona Norte, Nalva, e ela faz um trabalho incrível. Ela já tinha feito a família do gato Bartô antes, e esse ano eu tive essa ideia maravilhosa de pedir para que ela fizesse a personagem principal do livro. E ela fez essa boneca linda, ó, que está fazendo muito sucesso. Graças a Deus, muita gente já adquiriu o kit, né? A menina do livro, a menina cor de canela, junto com a personagem. É, a ideia de levar a personagem para casa é encantadora, né, gente? Porque a criança, ela fica impressionada de ver que está na mãozinha dela a personagem do livro. Então, isso aproxima mais a criança da literatura. E é esse o meu objetivo, tá certo? Então, eu espero que vocês se sintam interessados em conhecer o meu projeto literário. E também digo para vocês, olha, dentro da nossa rede, dentro da nossa profissão, existem escritores maravilhosos, e dentro das nossas escolas também. Nós precisamos ter esse olhar e incentivar a leitura do livro físico para as nossas crianças, antes que elas não saibam mais nem manusear um livro físico, tá certo? Então, o meu objetivo como escritora é levar a criança, é incentivar a criança a valorizar o livro físico, a gostar de sentir o cheirinho de um livro novo, a sentar na sala, a compartilhar com os colegas a história que foi contada, que foi criada, que saiu aqui, ó, de dentro do meu coração, para incentivar e para afetar a vida delas para o futuro, tá bom? Então, grande beijo para vocês. Espero que tenham assistido o vídeo até o final e que tenham a vontade de conhecer o meu trabalho. Me chamem nas escolas de vocês, que eu terei todo o prazer do mundo em conhecê-los pessoalmente, tá bom? Grande abraço!